Fala, galera da Mob, galera da internet, galera de tudo que é lugar e que se encontra aqui com a gente. Estamos começando mais um Mobcast, é sobre follow-up. Follow-up tem a ver com continuidade, tem a ver com acompanhamento, tem a ver com não deixar esfriar o que foi aquecido. Nosso objetivo é não deixar esfriar o que foi aquecido no nosso encontro de líderes Mob 2020. Eu sou o Eliseu e eu estou aqui para te conectar com gente que é e que faz a diferença. São todos bem-vindos. Bem-vindo também nosso convidado de hoje e de sempre, Helder Favari, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Helder? Oi, Eliseu, pessoal. Um grande abraço aqui da Espanha. Enorme prazer a gente estar conectado e conversando novamente. Nós temos muitas perguntas, mais perguntas que o tempo permite, e se também eu fosse apresentar o Helder, também não teríamos tempo suficiente para falar sobre Helder. Mas uma coisa eu digo, é um grande parceiro, está sempre com a gente, e hoje, mais uma vez, é pastor em Granada, serve na igreja C29. Bom, Helder, se eu fiz essa pergunta praticamente para todos os convidados, eu gostaria de fazer para você. É uma maneira de melhor apresentar, talvez também de uma maneira interativa, quebra-gelo. E a minha pergunta para você, se a sua vida fosse ou se tornasse um filme, qual cena não poderia faltar neste filme? Quero ver. Ui, ui, ui. Muita coisa, mas eu acho que uma cena que não poderia faltar é uma cena familiar. Com meus pais, com meus irmãos, com a minha esposa, com os meus filhos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da nossa personalidade, mas a família, para mim, tem um significado, uma importância, uma intimidade. Muito do que eu sou tem a ver com isso. Então eu gostaria que, se houvesse essa cena focada na família, com os nossos desafios, problemas, mas nesse amor que nos une também. Legal, legal, muito bom. Esse é o Helder, esse é o cara que eu disse, bem-vindos. Cara, sua fala no encontro de líderes foi sobre líder que é e que faz a diferença, não apenas que faz, nós focamos no que é. Acho que foi o caminho que nós trilhamos. E depois disso, muitas perguntas surgiram, e como eu disse na introdução, mais perguntas que o tempo permite. E várias perguntas do tipo, fale um pouco sobre a Espanha, fale sobre qual a diferença de liderar na Espanha e liderar no Brasil, como é que você vê os jovens na Europa e por aí vai. Perguntas assim, vamos fazer o seguinte, deixa para o Mobiliza Brasil em Brasília, você vai pagar um açaí para o Helder e ele vai responder numa mesa de açaí para você, porque o Helder também curte um bom açaí e está resolvido. Mas, Helder, como é que tá aí a pandemia? Já voltou? Programação presencial, online? Como é que tá aí na Espanha? Como é que tá sendo esse momento de liderança aí? Você só introduz, não vamos focar em todas as respostas agora, mas pelo menos um pouquinho você já dá uma notícia pra gente de como é que tá aí. Beleza, resumindo, bom, eu diria que como provavelmente qualquer lugar do mundo, continua sendo um desafio. Aqui descrevemos esse momento como a terceira ola da pandemia, que é a terceira onda. Aqui os números são muito contabilizados, então teve a primeira, a segunda, a terceira, os números estão muito elevados e as restrições são muito fortes aqui, então a gente não pode fazer muitas das coisas que gostaríamos. As igrejas podem se reunir com 30%, nas casas máximo 6 pessoas, estamos agora num lockdown por município, não podemos sair dos municípios. Então são uma série de desafios que nos movem a fazer muita coisa online e não podemos estar perto. Ao mesmo tempo, eu sinto um cansaço generalizado do que as reuniões por Zoom e tal. No início houve muita euforia, até o pessoal dizer, puxa, a gente talvez não precisava tanto do espaço, mas percebo, imagino que em outros lugares também, esse certo cansaço, esse desejo de a gente estar junto, de se reencontrar. E não é fácil, o que eu sinto muitos de nós líderes estamos cansados, frustrados, tantos planos que não podem acontecer, mas também muitas vezes se sentindo incapazes, não podendo estar lá, não podendo. E ao mesmo tempo eu diria um desafio de confiar que o Senhor é soberano, o Espírito Santo está atuando e muitos cristãos estamos sendo desafiados a crescer. É fácil a gente às vezes
fazer de outras pessoas muletas, né, no meu crescimento, aquilo que vão me dizer, aquilo que vão me ensinar, aquilo que vão me dar na reunião. E agora é um desafio, né? Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, porque a gente pode talvez contar menos com outros nesse sentido, né? Então eu sinto isso na Espanha, creio que na Europa também, muitas restrições ainda. Aqui começaram já as vacinas, mas não tão rápido como o pessoal esperava, e muita incerteza sobre o futuro. Então é nessas águas nas quais navegamos, né, de incerteza, de dúvidas, medo. Eu sinto muito medo, muito pânico de muita gente. A Espanha, a Europa tem uma população idosa muito elevada na porcentagem, então tem índices de mortalidade altos também, isso é muito triste. Mas é um pouco da situação que eu descreveria. E essa necessidade da igreja está trazendo consolo, chorar com os que choram, mas também trazendo esperança, perseverança, e confiando muito que o Senhor continua atuando no meio desta tragédia, destes desafios, e que Deus é Deus, Ele está no trono, e as histórias com H minúscula vão converger para essa história com H maiúscula, e Deus está no comando desse avião, né? E esse é um desafio, acho, diário para toda a liderança. Descansar nessa certeza de que Deus está no comando desse avião é tudo, essa confiança, essa esperança. E quando você fala sobre essa realidade, esse momento atípico de onde você se encontra, me parece que também é possível a gente dizer que é tudo muito parecido em quase todos os outros lugares, claro, com detalhes, questões políticas também, outros detalhes talvez, mas eu diria que está tudo muito parecido. A experiência que a liderança vive na Espanha me parece muito parecida com o que eu tenho escutado de outros líderes também aqui no Brasil. E com isso eu acredito que você também está respondendo coisas semelhantes que perguntaram a Glenda, que eu mando um abraço aqui, a Cleo, a Juliana, a Rebeca, o Miguel, muitas perguntas nesse sentido. Eu imagino que já valeu, foi muito boa essa introdução sua, já conecta um pouco do seu momento com a pergunta ou as perguntas feitas por essas pessoas. Agora o Saulo traz uma pergunta e você fala sobre essa tensão, sobre esse momento difícil, essa situação que você descreve, e aí a pergunta do Saulo faz sentido. Como manter o equilíbrio emocional, o equilíbrio em todos os aspectos, talvez, que está falando aqui, em um tempo como este? Boa pergunta, obrigado. E acho que até conectando algo que eu não comentei na pergunta anterior, mas já como introdução nessa segunda boa pergunta, hoje de manhã eu fui deixar meus filhos no colégio e comecei a conversar com um dos pais, que é também treinador de futebol de um dos meus filhos, e eu conversava porque nós, em dezembro, tivemos o Covid, o coronavírus, nossa família, e ele estava com a mãe dele agora, então conversamos sobre o assunto, e aí ele me soltou uma frase assim que ficou na minha mente. Ele disse: eu já não me fio de nada. É uma expressão para dizer eu já não confio em nada. Eu fiquei pensando, isso é muito do clima dos nossos dias. Há um senso de frustração e de desconfiança. A gente desconfia da ciência, desconfiamos dos políticos, desconfiamos porque há tanta frustração, há tanta decepção. E isso afeta diretamente a maneira como a gente lidera. É uma variável que a gente tem que tomar em consideração, porque ela afeta como as pessoas olham as autoridades, como olham liderança de igreja, como olham para Deus, porque há constantemente um senso de decepção, de frustração. E eu sei que no Brasil não é diferente. E isso, claro, afeta essa pergunta que estamos falando, como é que a gente, nesse clima, consegue se manter emocionalmente equilibrados, né? E eu usava a ilustração, eu tenho até aqui, de uma mesinha, se você está só nos escutando, é uma mesa de Lego com 4 pernas, e eu dizia que é o nosso desafio como líderes sermos equilibrados, temos o cuidado com cada uma dessas pernas, e muitas vezes a gente celebra uma liderança que eu considero ser deformada. Ela tem muito êxito no trabalho que realiza, no ministério que realiza. Tá, mas como é que está o casamento? Como é que está o namoro? Como é que está a intimidade com Deus? Como é que estão as amizades? Como é que está o caráter, a integridade? Então a importância de a gente ser equilibrado. E eu diria que temos que primeiro reconhecer, Eliseu, que não é fácil, não é um ano fácil. Eu costumo querer fugir, às vezes, de um otimismo falso que camufla a realidade. E temos que reconhecer, não tem sido fácil. Eu vou dizer por mim mesmo, foi um ano muito difícil. Eu tive e recentemente estou ainda vivendo momentos de desgaste emocional e físico,
momentos que, cara, às vezes você não sabe se você vai conseguir continuar, de um cansaço exagerado. Não tem sido fácil. Por quê? Estamos mais isolados, no nosso caso não temos família perto, tem crianças pequenas, fazendo colégio em casa, tentando liderar pessoas a uma distância, planos frustrados, incerteza sobre o futuro. Então, primeiro eu diria, como seres humanos, vamos nos dar margem também a isso, o reconhecimento do nosso limite. Eu tenho voltado muito a essas palavras de Paulo quando disse, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Reconhecer, olha, Senhor, eu me sinto fraco, eu me sinto limitado nesse momento. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho a resposta. Eu não tenho força. Eu não tenho ânimo. Eu não consigo sonhar. Não sei se alguns dos que nos estão escutando podem estar nesse momento, mas eu queria dizer, é aí nessa crise, nesse limite, onde Deus também quer nos encontrar e mostrar a sua força na nossa fraqueza. E eu, pessoalmente, tenho me sentido muitas vezes nesse ponto. Ao mesmo tempo, tentando nos esforçar por encontrar esse equilíbrio no único que nunca perde o equilíbrio, que é o nosso Senhor. E talvez mais do que nunca, para alguns, lembrar que o Senhor, como eu li de manhã, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nele, nesse tempo diário com a palavra, em oração, permitir que a água do Senhor corra em nós, que o Senhor sopre em nós, que o Espírito nos encha, e a partir dessa relação com Deus poder liderar, poder ser marido, esposa, filho, pai, irmão, pastor, líder de jovens, professor, engenheiro, estudante, qualquer coisa que façamos. E dentro disso só destacaria essa necessidade da intencionalidade, da disciplina. Em qualquer área da vida nós precisamos ser intencionais, precisamos ter disciplina se a gente quer crescer. E para manter equilíbrio, isso é necessário. E muitas vezes tempos extraordinários demandam de nós atitudes extraordinárias, diferentes, novas, mas intencionais, para a gente poder manter esse equilíbrio, manter essa força recebida do Senhor, ser apoio para outras pessoas, mas sem deixar de reconhecer, como eu dizia, nossa fragilidade, nosso limite, mas que servimos a um Deus que é todo-poderoso, a um Deus que está no trono, mas também chora com a gente, e a um Deus que está conosco, navegando nessas águas turbulentas nas quais nós vivemos. Para terminar, está me vindo à mente umas palavras do pastor Cícero Bezerra, que foi um professor meu no seminário em Curitiba, e ele dizia: os marinheiros mais fortes são os bons marinheiros, são forjados, são formados em águas turbulentas. E nos lembrava que muitas vezes tempos assim é quando mais crescimento vamos experimentar também, mais aprendizado vamos receber. E eu acho que como líder isso é muito importante, a gente está atento não só à crise, mas também às oportunidades. O que eu estou aprendendo? Onde eu estou crescendo? Aonde eu estou me desenvolvendo também nesse momento difícil? Maravilha, maravilha. Você falando de pensamento, tentando definir isso tudo, traz aí a figura do marinheiro, a expressão tempos extraordinários exigem atitudes extraordinárias. E me lembra de uma frase, aquela ideia, a dor ensina a gemer, a gente aprende com a experiência, tem coisa que não tem uma escola, né? Fantástico isso. Poxa, que tempo. Que tempo e que possibilidade também, né? Muitas possibilidades também. Você nos faz enxergar possibilidades mesmo em tempos difíceis, tempos de crises. E isso você também falou sobre equilíbrio em várias áreas. E aí a pergunta seguinte aqui, na verdade as perguntas, valeu Saulo por essa pergunta, e agora temos uma pergunta do Rubens, da Heloísa, do Samuel e também do Thales. Aí também tem umas 5 pessoas perguntando aí basicamente a mesma coisa, quando se fala sobre equilíbrio. De repente esse novo tempo nos lançou violentamente nas redes sociais, querendo ou não, nós tivemos que habitar esse mundo, né? E aqui que estamos, inclusive, agora. E aí, o que tem de pergunta nesse sentido? Infelizmente, a juventude dessa geração tem procurado por líderes que estão na mídia. Eu acho que na mídia agora, todo mundo, mas talvez um aspecto mais de sobressair, né? De popularidade, alguma coisa nesse aspecto. Ou de números. E também, semelhante a isso, como você lida com essa pressão por
produtividade como líder, ou como ação, atitude de fazer o que tem que fazer, e o desafio dos números, dos likes. Dentro disso, a gente está conversando também, ou perguntando algumas questões sobre como não ficar preso a essas exigências. Acho que aqui foi o Samuel e o Thales, aí ele traz a mesma pergunta, essa mesma preocupação. Como não ficar preso, mesmo que involuntariamente ou voluntariamente, pelas famas das redes sociais. Esse grito de ter que estar ali e ter números e ter seguidores e ter likes, por aí vai. Eu acho que já deu para entender qual é a pergunta ou quais são as perguntas dessa galera aqui. Então, obrigado, Heloísa, Rubens, Samuel e Thales. Com o Helder. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Essa é uma excelente conversa e ampla também. Vou compartilhar aí com vocês algumas reflexões, talvez até para provocar um pouco essas considerações, mas obrigado, é um tema amplo. É verdade, especialmente lá aí por março, né, a gente foi jogado nesses lockdowns e limites e começamos a não poder nos reunir e as redes sociais ainda mais tomaram protagonismo em tudo aquilo que a gente faz. E eu creio que, como muitos, destacaria dois lados. Em primeiro lugar, o lado da oportunidade. Temos que reconhecer, as redes sociais são plataformas de relacionamento, de conversa. Elas nos dão a oportunidade de conectar com pessoas que a gente não poderia conectar. Na minha adolescência, por exemplo, eu morei no México, quase 5 anos. Então, as redes sociais eu posso estar conectado com os meus amigos, vendo como é que eles estão, o que eles estão fazendo, ou o pessoal com quem a gente trabalha. Enfim, tem muitas oportunidades, né? E, inclusive, eu costumo considerar as redes sociais como um dos areópagos dos nossos dias. Atos, capítulo 17, o Dr. Lucas escreve que Paulo, em Atenas, depois de debater, conversar com o pessoal vários dias e tal, foi convidado a falar no Areópago, que era um lugar onde as ideias, filosofias em Atenas eram formadas, né? E ele falou no Areópago. Costumo dizer que as redes sociais são um dos areópagos dos nossos dias, onde ideias são formadas. E é importante, portanto, a gente estar ali com uma das vozes que influenciam positivamente. Que são modelos, inspiração, que apontam a Jesus, que comunicam o Evangelho e mostram um estilo de vida que muitas vezes é contracorrente, contracultural nos nossos dias. E é uma maneira excelente de você influenciar os seus amigos, vizinhos e pessoas que você nem conhece. Por um lado, isso. E então, com certeza, precisamos, como grupos de jovens, igrejas, comunicadores, estarmos ali produzindo conteúdo que marca a diferença nessas plataformas. Por outro lado, é inevitável que tudo isso traga consigo uma pressão talvez nunca vista na história da humanidade, porque eu e você não fomos criados para estarmos conectados com 1000 pessoas e ter um relacionamento com 1000 pessoas e responder tantas mensagens. Isso vai além, incluso, do nosso desenho, da nossa maneira de ser. Então, as redes sociais também, temos que reconhecer isso, e os criadores das redes sociais reconhecem, elas são programadas para gerar um vício, para gerar uma adição, para você querer ver, e elas conhecem o movimento que você está tendo, ela vai mostrar para você coisas que te interessam, e por que os likes são contabilizados, porque você vai ver e aquilo vai gerando. Inclusive há estudos, muitos sabemos, científicos, que mostram o tipo das substâncias nos nossos cérebros que são ativadas, algumas inclusive parecidas com outros tipos de vícios, de adição. Então tem toda uma programação por trás. Também recomendaria aqueles que queiram e possam assistir um documentário que se chama O Dilema Social, Social Dilemma, no Netflix. Alguns comentam que está politizado e tal, mas independente disso, acho que traz muito conteúdo interessante por pessoas que criaram as redes sociais e mostram realmente que muita da programação ela está dirigida nisso, para criar esse vício, criar essa adição e nos levar, por causa desses números, a uma constante pressão. Como eu dizia, talvez nunca vista na humanidade. Me pareceu um documentário revelador, e existem muitas outras coisas no assunto. Eu tive a oportunidade de pesquisar e continuo, inclusive, em algumas entrevistas em televisão, ou um livro que me convidaram para escrever sobre esse assunto, que ainda não escrevemos, mas vou fazer com um amigo que é jornalista. Enfim, então é um assunto que me interessa muito. Existe aí, eu gostaria de destacar o enorme perigo das comparações, porque essa que é a questão, a gente vai estar sempre se comparando com outros. Isso é muito perigoso.
porque eu costumo dizer, você está vendo tua realidade comparando ela com o melhor do outro. Porque aquilo que a gente projeta nas redes sociais, a foto, stories, geralmente é melhor. Eu não coloco as minhas discussões com a minha esposa, eu coloco a minha janta com a minha esposa, vejo um filme com a minha esposa. E então você vê o melhor da minha vida, mas não vê às vezes a realidade da minha vida. E essas comparações são injustas e muito perigosas. E elas acontecem também com o líder, a questão desses números e uma pressão dessa popularidade. E eu diria que sempre foi, mas por causa das redes, ainda mais, a fama e a popularidade são um dos ídolos dos nossos dias. E parece ser que um líder influente tem que ter muitos números. Para você influenciar, você tem que ter muita gente seguindo, muita gente te ouvindo. E isso não é verdade. Depende muito, isso aqui é importante, do teu contexto. Por exemplo, um líder evangélico no Brasil, nos Estados Unidos, é muito mais fácil ter muito mais gente te seguindo nas redes sociais do que se você for um líder evangélico na França, na Arábia Saudita, na China, onde a população evangélica ou é pequena ou deve ser escondida, porque é perseguida. Então é muito fácil a gente cair nessa tentação de querer agradar ou só falar com cristãos, porque isso vai gerar movimento, o pessoal vai aplaudir, ou o pessoal vai comentar. Inclusive, eu acho que é um dos desafios para líderes e para cristãos de forma geral, comunicar também com pessoas que não são cristãs. E aí talvez você não vai ter feedback, você não vai ter tanto aplauso, mas eu deixaria esse desafio aqui, eu pegando um pouco uma tangente, mas para a gente considerar como é que a gente pode falar, conversar, comunicar, influenciar a pessoas que não são cristãs. E a gente também fugir do nosso evangeliquez, ou às vezes até de guetos que nós formamos nas redes sociais, e fugir dessa pressão. Tão conhecida aquela conversa que Pedro teve com Jesus no final da biografia de Jesus escrita por João, o Evangelho de João, e no último capítulo Jesus perdoa Pedro, né, perguntando 3 vezes se ele ama. Pedro responde sim, 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 e daí um momento Pedro diz, Senhor, e o que você vai fazer com ele? Falando de João. E Jesus vira para Pedro e diz, é muito interessante, o que te importa? Basicamente dizendo, o que eu vou fazer com João é minha questão com João. Você, disse Jesus para Pedro, me segue. Olha para mim, abraça a minha história com você, é aquilo que eu estou fazendo através da tua vida. E para mim é um desafio, não que a gente não se inspira em outros, não ajuda outros, mas é reconhecer, Deus tem uma história para mim. O que Deus está fazendo com aquela igreja, com aquele líder, é Deus através dele, e Deus tem uma história, um contexto para mim. Porque senão nós como líderes vamos só buscar contextos e plataformas onde mais gente, e não. Veja só, Filipe, em Atos, estava pregando para muita gente num avivamento em Samaria. O Espírito Santo tira ele de lá e leva ele para falar com uma pessoa, com um eunuco, vindo da África. Então ele sai da multidão e vai. E é interessante esse movimento. Se a gente buscar só a multidão, a gente pode não estar fazendo a vontade de Deus. E é por causa desse movimento de Filipe, no eunuco, na carruagem, que o evangelho provavelmente entrou na África, de onde vinha. Eu não tenho ideia desse impacto. E cuidado, pessoal, isso, para mim, em primeiro lugar, números não quer dizer êxito diante de Deus, necessariamente. Pode ser que você tenha mais números do que Deus gostaria que você tivesse. Pode ser que tem líderes pregando para mais gente do que Deus queria que eles estivessem. Como assim? Porque depende do contexto, depende do chamado. Nossa busca deve ser a fidelidade, a dar frutos em fidelidade, fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. E para muita gente isso não quer dizer popularidade. Para alguns sim, e Deus pode usar essas plataformas, mas há muito outro tipo de impacto que a gente vai ter que não pode haver popularidade necessariamente, e não existe popularidade. E há muita gente mudando a história que nem estão nas redes sociais. Então vamos tomar cuidado com isso, e eu primeiro, e que Deus nos dê sabedoria. Genial, Éder. É aquela velha história, também tem muita gente anônima famosa, ou famosos anônimos, né? Então, presentes nas comunidades da internet e ausentes também em comunidades físicas, na realidade de pessoas, o que também é um perigo. E quando você falou também desse risco, o perigo da comparação, de estar se comparando, foi legal porque você também respondeu a pergunta do Adriel, também perguntou sobre isso, você acabou já respondendo. E aquela ideia também, aquela velha frase, a síndrome da grama verde, né, do outro lado, sempre melhor.
valeu por tocar nesses assuntos tão pertinentes. Parece que quanto mais abordado, ainda mais pertinente, parece que ainda mais o que falar, mais que conscientizar, mais que provocar essa reflexão. Então, para mim, para a gente, ela é bem válida, valeu a pergunta e com certeza valeu a sua reflexão, o que você acrescentou para a gente nesse sentido. Agora, faço aqui uma pausa para dizer o seguinte, pergunta da Ana Vitória, abraço para Ana Vitória, o que você pergunta sobre lidar com pessoas, lidar com problemas, isso está no podcast com a Aécio Ribeiro, ele mandou muito bem, então vamos deixar para você assistir no outro Mobcast. Também a Jaqueline, quando ela pergunta sobre essa preocupação, quando não se tem apoio ministerial, a Aécio também mandou muito bem. Sobre criatividade, o que você faz para alcançar determinados públicos, o Kleber mandou muito bem sobre estratégia, acho que vale a pena você assistir. E alguém também perguntou, que foi o Max, como lidar com o contra. O outro Mobcast com a SB também tocou nesse assunto, então a gente prefere pular para outras perguntas, ou também, se você preferir, você vai sentar com o Helder aí, pagar aquele açaí e ele vai responder tudo que você perguntar lá. Tá no Mobiliza Brasil 2021, aqui em Brasília. Eu falo aqui porque eu estou em Brasília, o Helder está na Espanha. E agora, você trouxe a figura novamente da mesa, que você usou lá na sua fala no Encontro de Líderes. E aí tem uma pergunta aqui, embora você já citou algumas coisas, acho que vale a pena a gente retomar nesse assunto aqui. Quais dicas práticas que você usa ou que você tem e compartilha para fazer essa autoanálise quando a gente é convidado a verificar as pernas da mesa? Como é que eu posso fazer essa autoanálise para verificar como está ou estão as pernas da mesa? Não há uma fórmula ou equações, mas eu acho que a mesma pergunta tem um termo muito importante, que é essa autoanálise, autorreflexão. Em primeiro lugar, cuidar para a gente não fazer isso comparando com outras pessoas. Você tem uma história de vida única, você tem relacionamentos únicos, você está num momento da tua vida único, e é muito fácil a gente se comparar com outros. Eu preciso me comparar agora, então eu preciso ser intencional em fazer essa autoanálise. Então, em primeiro lugar, essa intencionalidade que a pergunta já fala. Quando foi a última vez que você fez isso? Senta, escreve, ou diariamente pensa nas diferentes esferas da tua vida, aonde você está dando mais atenção, menos atenção, e aonde precisa mais atenção. Vou usar o meu exemplo. Casado com a Ana, quase 15 anos, nós temos 4 filhos pequenos, um de 8, um de 6, gêmeos de 3 anos, moramos na Espanha, fora do nosso país. Então eu tenho que considerar isso. Esse momento da minha história, eu tenho filhos pequenos e vão demandar um tipo de atenção que quando só estávamos eu e Ana, eu não precisava dar para os meus filhos. Eliseu, você está experimentando isso com os teus gêmeos agora, então, se você é solteiro, se você está casado, se você está namorando, se você está estudando, trabalhando, fazendo estágio, abraça o momento da sua vida, essa fase, e não fica comparando ela com outros. E a vida é dinâmica. Então, eu não vou te dizer, não, você precisa cada manhã fazer 1 hora de devocional. Então, puxa, para alguns isso é viável, para outros que têm criança pequena, você não vai conseguir. E muitas vezes a gente, com esses assuntos, engessa a coisa. E a Bíblia não faz isso. Quantas horas por dia tem que ser o nosso devocional, de acordo com a Bíblia? Ela não fala. A graça dá essa liberdade e essa adaptabilidade, mas a gente tem que ser intencional. E, em primeiro lugar, como está meu relacionamento com Deus? Ele é 24 horas por dia, certo? Mas meu tempo com a palavra, intencional, consciente, estudando a palavra em oração, tá? Como é que está o meu tempo com meus estudos? Como é que está o meu tempo no meu trabalho? Quanto está o meu tempo com os meus filhos? A atenção que eu estou dando nas redes sociais? E eu dizer, pode variar, de repente você está no meio de um projeto que demanda muito, então você vai estar menos com outras coisas, mas na semana que vem você reequilibra, você dá mais tempo aqui e lá. Em outras palavras, é um desafio pessoal, não há uma equação. E você sabe quando o teu relacionamento com a tua esposa, teu marido, tua mãe, teu pai, teus irmãos está saudável. Quando de repente é o momento de dizer, sabe, vamos tomar um café juntos, ou eu preciso gastar essa manhã aqui, ter essa sensibilidade constantemente feita pela autorreflexão, da onde eu preciso investir mais tempo, mais energia, e aonde, finalmente, eu consideraria onde eu estou perdendo tempo. E aqui é muito fácil nos nossos dias a gente perder tempo. Temos tantas oportunidades nas redes sociais, nas séries, televisão, é muito fácil a gente nem perceber e o nosso tempo está vazando.
e esse nunca vai ser recuperado. Claro que a gente precisa ter tempo de entretenimento, de lazer, de descanso, isso é bíblico, nosso dia de descanso, nossos períodos de descanso, mas cuidado no teu dia a dia, faz de repente uma tabela, como eu estou vivendo o meu dia, você ainda não fez isso? Onde estão os meus horários? Onde eu estou fazendo isso? E tenta estruturar teu dia com intencionalidade, porque se você não dominar o seu tempo vai te dominar. Se você não dominar a tua agenda, outros farão isso por você. E é muito importante que Jesus, nosso Senhor, seja o Senhor da nossa agenda e a gente possa ser intencional nos nossos horários, aonde a gente está dando tempo, dando energia, dando de nós e recebendo também. Enfim, algumas ideias aí sobre essa boa pergunta e sobre essa conversa tão importante. Certamente, respondeu, ajudou bastante, não apenas o Adriel, como também, eu acredito, que todos que estão com a gente acompanhando nosso Mobcast. Vamos para a última pergunta, Helder. Estou aqui com sempre aquela expectativa de ouvir mais, mas tudo tem tempo programado, um tempo separado para isso. E a gente acabou de falar de tempo, né? Temos que, então, pelo menos botar isso em prática aqui para a galera. Poxa, eles estão falando de tempo e nunca param de conversar. Então a gente vai fazer a última pergunta, a gente vai dar a nossa pausa, você vai ficar aí na sua reflexão, analisando tudo que você ouviu. A Bíblia fala acho que a palavra me foge agora, mas parece que é o do remoer, eu acho que é esse, depois de alimentar o boi vai ruminar, eu acho que é isso, ele traz de volta e ficar pensando. Eu espero que tenha muito para você fazer depois desse nosso Mobcast. E aí tem uma pergunta aqui que me lembrou o livro do Carl Roger, o livro Tornar Pessoa. Acho que nós podemos terminar com essa pergunta, podemos terminar assim, com a pergunta do Caio. Ele pergunta se você já foi tímido. Bom, essa é uma pergunta aí do Caio, mas ele segue de uma forma que me chamou a atenção. Como você tornou a pessoa que você é? E aí ele deixou claro que tem admirado o seu ministério e por ele ser uma pessoa tímida, você influenciou bastante e ele quer saber como você se tornou a pessoa que você é. Olha que pergunta legal. Como você se tornou a pessoa que você é? Termina com essas palavras aí. Obrigado pela pergunta, pelo interesse. Bom, primeiro, todos nós somos o que somos pela graça de Deus e somos o que somos graças a outras pessoas. É muito fácil a gente esquecer isso, que as nossas histórias estão diretamente influenciadas pelas histórias de outros. Ao longo dos nossos anos, da infância, adolescência, juventude, tudo que nós somos. Um amigo aqui da Espanha, o Quique Pavón, que é um cantor, ele tem uma música na qual ele fala sobre estar nos ombros de outros. Às vezes a gente vê alguém, só que esquece que essa pessoa só tem essa visibilidade porque ela está subindo no ombro de outra pessoa. Alguém veio antes, alguém traçou essa história. Tem um parênteses aqui, Eliseu, por isso que eu não curto muito uma expressão que às vezes a gente usa muito. Esta será a geração que vai mudar. Esta é a geração de adoradores. Não, gente. Claro, essa é uma geração, mas a geração passada, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, Deus não está começando a trabalhar agora, Deus está trabalhando desde o início e precisamos ter a humildade de aprender com os que vieram antes. E qualquer coisa que eu seja, é graças aos meus avós, meus pais. Particularmente dou muito crédito aos meus pais, pela influência deles na minha vida, pela influência de professores na minha vida, meus irmãos. Hoje, a influência e o apoio da minha esposa, Ana, tudo isso influencia diretamente as oportunidades que a gente vai tendo na vida. Mas isso também nos lembra que cada um de nós tem a responsabilidade daí de entrar pelas portas que nos são abertas. Pessoas podem te abrir portas, mas você tem que entrar por elas, você tem que correr atrás delas, né? Eu lembro bem que eu tinha o sonho de fazer um mestrado em teologia fora do Brasil. Então, com 18, 19 anos, eu estava pesquisando, escrevendo, contactando com o pessoal, tal. E Deus abriu finalmente essa porta e fomos para a Inglaterra, onde eu fiz o meu mestrado, né, em Londres. Creio que é muito importante você estar em contato com pessoas que te inspiram, onde você quer chegar. Conecta com essas pessoas, conversa com elas, procura, corre, estuda, trabalha, vai atrás. Porque ninguém chega onde chega de um dia para o outro. A vida é uma série de pequenas decisões, de um curso aqui, de um estudo ali, de uma oportunidade bem recebida, um trabalho bem feito, e uma coisa vai te levar a outra, né? E eu olho para trás e vejo, é graça divina, mas essa consciência de que você começa sempre dando um passo, depois 2, depois 3, isso é bíblico, né? Quando Jesus nos diz que nos deu talentos e quando a gente é fiel um pouco, ele vai nos dar mais e vai nos colocar sobre mais. E voltando ao ponto específico da pergunta sobre ser tímido, na verdade sim, eu pessoalmente
era e ainda sou muitas vezes. Eu sou uma pessoa introvertida. Tem pessoas extrovertidas que gostam de estar com gente o tempo inteiro, tem aquelas introvertidas que se energizam, que precisam ter o seu tempo com elas mesmas. E eu me sinto assim. E é curioso, muitas vezes pessoas que têm um trabalho, um ministério público, às vezes também são introvertidas. Eu sou desse tipo de pessoas. Eu preciso meu tempo a sós, eu curto meu tempo a sós, gosto de estar com pessoas, mas tem momentos que eu preciso me retirar e estar com os meus livros, com minha mente, com meus pensamentos. Brinco muito, minha esposa é extrovertida. Ela não gosta de falar em público, mas ela gosta de estar com pessoas o tempo inteiro. Eu falo mais em público, mas eu gosto de estar com pessoas, mas preciso um tempo a sós. E muitas vezes na vida eu lembro, estar em grupos pequenos às vezes me causa insegurança. Eu lembro no mestrado, por exemplo, que eu citei, nós tínhamos um grupo de uns 10 e também era inglês. Muitas vezes eu me sentia tão inseguro de falar, voltava para casa tão frustrado, falava para Ana. Por quê? Porque eu sou introvertido, muitas vezes tímido, e o que para mim tem sido importante é ter a determinação de dizer, não é que eu vou mudar, mas há muitas situações na minha vida que eu vou estar diante de mais pessoas e você vai aprendendo a controlar isso, você vai aprendendo a canalizar a tua timidez, tuas energias, o teu foco. Não tem uma vez, eu acho, que eu não pregue, que eu não me sinto ansioso ou nervoso ali dentro, mas a gente vai aprendendo a controlar, eu diria, a canalizar, e talvez nem parece que você está, mas você está, e isso é importante. Eu também diria, às vezes essa insegurança, esse medo nos lembra da nossa dependência de Deus também. Mas eu quero encorajar você que está nos escutando, seja introvertido, extrovertido, você não tem que mudar quem você é. Abraça a tua personalidade, abraça quem Deus te fez, e dentro dela, trabalhe as suas fortalezas, aprenda, estude, cresça. Que o que é pecado, claro, temos que abandonar e confiar em Deus e dar um giro de 180 graus. Mas há muitos traços da nossa personalidade que são diferentes um dos outros, e você não tem que ser o que outro é, seja o que você é, e trabalhe as suas fortalezas, e seja a melhor versão daquilo que você é, não melhor que outros, seja o melhor que você pode ser, para a glória de Deus e para impacto de outras pessoas, e esforçando-nos cada dia e cooperando. É Deus quem faz, mas nós fazemos a nossa parte. Deus abre portas, mas você precisa entrar, você precisa correr atrás, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa sonhar, você precisa ir. E as pessoas que a gente possa olhar e dizer, olha como ela chegou longe, não foi só por sorte ou por uma bênção, não, elas foram atrás. Leia a história da igreja, por exemplo, você verá que homens e mulheres que foram usados por Deus de forma extraordinária, claro que foi graças a Deus, sim, mas você olha lá um Spurgeon e lia 5 livros por semana. Quantas horas eles trabalhavam, quanta dedicação eles tiveram. E não tem uma pessoa que foi usada ou é usada por Deus de maneira extraordinária que também não é uma pessoa que trabalhe, que estuda, que vai atrás, que faça e põe a sua parte. Paulo, por exemplo, um grande exemplo bíblico. Enfim, essa combinação que a gente não pode esquecer. Deus trabalhando, mas nós cooperando. E nós fazemos a nossa parte para ser as pessoas que seremos e para servir a outros da maneira como nós serviremos. Sensacional! Eu lembrei do filme, quando você falou de uma coisa puxa a outra, o filme Efeito Borboleta. Não me lembro agora da ideologia do filme, mas aquela ideia do ao bater das asas da borboleta muda tudo, né? Acho que é um filme. Talvez fique a dica, eu não me lembro. Assisti esse filme, eu acho, quase 20 anos já, mas eu me lembro de alguma coisa nesse sentido. E aquela velha ilustração do quebra-cabeça, as peças que vão se juntando, né? Talvez a preocupação da liderança ou do jovem hoje é a pressa, né? Ver uma pessoa em um momento da vida, mas esquece que, de fato, há um contexto antes, muitas coisas acontecendo, e aquela pressa de ser hoje aquilo que ainda precisa de um tempo. Calma, acho que é a questão de viver o compasso do tempo, permitir cada dia, o detalhe de cada dia, o que cada dia pede, sem essa preocupação de antecipar as coisas, né? Talvez é um pouco disso. Cara, importantíssimo. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas talvez alguns vão escutar o Mobcast no 1.5 de velocidade, então vai ser mais rápido ainda, mas ou no 2. Eliseu, eu acho que você está falando importantíssimo. E, cara, a gente conecta com a outra conversa das redes sociais. Olha, nunca foi tão fácil a gente ter protagonismo e voz como nos nossos dias, pelas redes sociais. Então, assim, gente de 20 anos influenciando milhões de pessoas. Isso é legal, mas isso é perigoso.
Porque um jovem de 20 anos não tem a sabedoria e a experiência de uma pessoa de 60. Você tem outra força, você tem outra energia, você pode ter o que dizer, mas a experiência, a sabedoria, o caminhar da vida, não há como ter atalhos. Os dias, os anos são o que vão nos dar. E eu acho que é um grande perigo, porque a gente pode acabar tão ocupado no querer influenciar, tá ali e tal, que a gente pode ficar raso. A gente não gasta tempo no profundo. A gente está tão preocupado com o que a gente vai projetar que a gente não está usando o tempo necessário para formar caráter, para construir sabedoria e conhecimento. E isso toma anos, cara. Um dos pastores evangélicos mais influentes do mundo e o pregador que mais me influencia é o Tim Keller, que está em Nova York. Ele tem mais de 70 anos. O Tim Keller, por exemplo, publicou o primeiro livro dele com 60 anos. 60 anos, né, cara? E tem outros, e ninguém quase conhecia. Mas quando esse cara escreve e fala, você tem assim décadas de sermões, você tem décadas de estudo, você tem décadas do quê? De um dia, de um dia traz outro dia. Então é isso que eu preciso aprender e eu quero animar o pessoal que está participando com a gente aqui, escutando no áudio ou vendo a gente. Não esqueçamos disso, é o dia a dia, aquela segunda que você estuda, mais a terça, mais a quarta, é um mês, mais outro mês, é um ano, mais outro, e tudo isso vai somando para você chegar um dia e ser a pessoa que você é, falar do jeito que você fala, escrever. Não quer dizer que a gente não tem que publicar agora, não é isso, mas cuidado se a gente só está querendo produzir, como a Heloísa perguntar, produzir, e a gente não está compensando isso com mais bagagem, mais estudo, mais conversas, mais ganhando, bebendo de outros, né? Para que daqui 5 anos você tenha coisas que dizer que hoje você não tem. Ter essa humildade para dizer, cara, em 5 anos, em 10 anos eu vou ter coisas para dizer que hoje eu não tenho. Se a gente está tão ocupado só querendo comunicar, projetar, dar, a gente não está recebendo do outro lado, isso pode ser perigoso. Ou vai nos limitar, ou vai nos fazer rasos. E é um desafio para a nossa geração ser realmente profundos também naquilo que a gente vai dizer. E tem muita gente repetindo outro. Claro. Então aí é um desafio enorme. Calma, basta cada dia o seu dia, um dia de cada vez, e uma vida, uma história, é o conjunto, né, a soma de muitos dias, de muitos tempos, diferentes momentos. A gente tem que ter essa tranquilidade. Me lembro de um colega, já não está mais entre nós, e eu me lembro que ele chegou um momento ali no seminário, e um colega meu olhou para o carro dele, para a história dele, nossa, que preciosidade, eu queria isso para mim, num tom de brincadeira, de humor, esse é um dos meus sonhos. E aí o pastor, já de seus 80 anos, olhou para o rapaz e disse, o problema é que você quer começar onde eu estou terminando. Cara, e a gente, claro que foi no tom de humor, mas ficou a lição, né? E aí aquele silêncio entre os colegas, é muito perigo isso. É muito legal olhar para as pessoas, como você falou, e ver como mentores, pessoas que trilharam um caminho que você ainda vai trilhar, e nada melhor que poder aprender e com calma, paciência, ver e permitir ser moldado e aprender com pessoas que já fizeram há mais tempo o que você está começando hoje, o que nós estamos começando hoje. E esse tipo de papo com certeza acrescenta. É por isso que eu digo, com graça e humildade, me entenda bem, se você está procurando algo que acrescenta para a sua liderança, eu acredito que você está no lugar certo, não porque somos as melhores pessoas, mas preocupamos e cremos que juntos podemos construir o melhor caminho para uma liderança que chamam-se de relevante, ou uma liderança que não somente faz a diferença, mas que seja a diferença, que é a diferença. Certo, Helder? É por aí? É isso aí, Eliseu. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade da gente conversar, de a gente aprender juntos. Um abração para todos os que nos acompanharam e que Deus continue nos guiando, inspirando e nos usando para impacto de muitas pessoas. Valeu, muito obrigado mais uma vez, Helder. Obrigado, Lucas, que está sempre com a gente, acompanhando, produzindo, fazendo um milagre, cortando nossos exageros aqui e fazendo com que chegue o melhor para as pessoas, né? Essa é a nossa preocupação, que chegue coisas boas para as pessoas. E aí eu termino te convidando para prestar uma atenção nos 3 Cs da internet. Os 3 Cs da internet, talvez para algumas pessoas tem um certo sentido, significado, e para nós, eu particularmente posso dizer que tem um outro significado. Eu te convido para curtir. Quando eu te convido para curtir, se faz sentido para a sua vida, é uma maneira de dizer na sua liturgia, amém, assim seja. Então você deixa aí o seu amém em forma de curtida. Legal? Um like, assim seja para a sua vida, assim seja para a nossa vida, assim seja para a nossa geração de
líderes, assim seja para uma nova geração. E quando eu convido você para comentar, eu convido você também a compartilhar o que você pensa, como você recebeu, o que você recebeu e o que você entende do que você recebeu. Então a gente deixa esse canal aberto para você também compartilhar, para que você também tenha a sua voz. Então, comente o que significou para você, o que significa, o que você faz de observação, o que você acrescenta, sinta à vontade, e o convite de comentar. E também de compartilhar, porque nada melhor do que fazer com que outras pessoas vivam coisas boas que você viveu. Se foi legal para você, se acrescentou na sua vida, pense em 3 pessoas que você deseja também ver crescendo, compartilhe com essas pessoas, marcando de alguma forma, fazendo com que esse conteúdo chegue também até outras pessoas que você deseja, repito, ver crescendo na vida e no ministério. Certo? E assim a gente termina. Deus abençoe, muito obrigado por acompanhar mais um Mobcast e a gente se vê no próximo. Valeu!